E aí, pessoal, tudo bem? Firme e forte no estudo da lição? Espero que sim. O ES 3.0 já é um sucesso. A gente tem estudado muito a Bíblia, eu tenho aprendido bastante, eu sei que você também. Então, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, dá um like, ativa as notificações, interaja com a gente para que a gente possa estudar a Palavra de Deus juntos. Hoje, 28 de janeiro, a gente está estudando, essa semana, o capítulo 6 do Apocalipse. O tema da lição dessa semana é o livro selado. Ontem nós estudamos sobre o primeiro livro, sobre o primeiro selo. E a gente viu que o primeiro selo se referia à pregação do Evangelho no primeiro século, a partir do Pentecostes, que foi quando aconteceu a entronização de Cristo, e aí o Evangelho avançou vitorioso. E agora nós vamos estudar sobre o segundo e terceiro selo. E para nós entendermos o segundo, o terceiro e também o quarto selo que a gente vai estudar amanhã, a gente tem que entender o seguinte. Jesus ele recebe o livro da aliança. E aí esse livro está selado e agora ele quebra os selos para revelar essa aliança de Deus com os homens. E quando a gente fala de aliança de Deus com o seu povo, a gente lembra de quê? Do Êxodo, Moisés, o povo de Israel no deserto. E quando a gente volta lá no Pentateuco e analisa principalmente o capítulo 26 de Levítico, e não só o capítulo 26 de Levítico, mas tem isso também em Deuteronômio, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, a gente vê o seguinte, que quando Deus ele faz aliança com o seu povo, ele diz assim, ó, filhos, essa é a minha aliança, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês escolherem não estar perto de mim, vocês vão escolher estar longe da minha bênção protetora. E aí, juízos vão cair sobre vocês. E aí ele cita 4 juízos principais. A guerra, a fome, a peste e as bestas feras, ou seja, os animais selvagens. E quando a gente vê o Apocalipse, a gente encontra um paralelo direto com o texto de Levítico 26. Quando a gente percebe isso nos selos, os primeiros selos é o avanço do Evangelho. É quando o Evangelho é pregado e as pessoas aceitam. Só que quando a gente chega no segundo selo, que é um paralelo ali com a carta de Esmirna, com o tempo de Esmirna, ou seja, segundo, terceiro, meados do 4º século, a gente vê o seguinte, a gente vê que as pessoas começam a rejeitar o Evangelho. E a rejeição do Evangelho traz o quê? Falta de paz, guerra, perseguição. E aí a gente chega aqui no segundo selo, verso 3 do capítulo 6 diz, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo. Qual cor? Vermelho, cor de sangue, cor de guerra. E ao cavaleiro foi lhe dado tirar o quê? A paz da terra. Quando eu chego com a mensagem de salvação e alguém resiste, isso tira a paz dessa pessoa. E aí o resultado disso é a perseguição. Você notar, o cavaleiro não persegue, o cavaleiro não destrói a terra, ele tira a paz da terra com a pregação do Evangelho, causa resistência, e essa resistência que gera perseguição, né? Foi tirada a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi lhe dada uma grande espada. A espada serve para quê? Para dividir, e ele começa a dividir pessoas. O Evangelho, a espada do Senhor, a palavra de Deus divide as pessoas, divide pais e filhos, mães e filhas, noras e sogras. Não foi isso que Jesus falou? Eu não vim trazer paz, mas vim trazer guerra. Esse é o resultado do 6º selo. E aí, depois da guerra, qual é o resultado da guerra? A gente tem muitas guerras no mundo e quando a gente vê a guerra, o que a gente vê? Logo em seguida, a gente vê falta de recurso e falta de recurso gera fome. E aí chega o 3º selo, que é exatamente a época da Idade Média. Quando eu não tenho a palavra, quando eu não tenho o pão da vida, o que eu tenho? Eu tenho fome. Eu tenho ausência do Evangelho. Primeiro eu resisto o Evangelho e a consequência disso é a perseguição. E quando eu continuo na minha resistência do Evangelho, qual é a consequência disso? A ausência de luz, a ausência de escuridão. Por isso, verso 5, quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo, vem. Então vi um cavalo que? Preto. Ou seja, contrastando com o primeiro cavalo, do primeiro selo. O cavalo era branco, vitorioso, trazia luz. Agora o cavalo é preto, ausência de luz, escuridão. E o seu cavaleiro com uma balança na mão, ou seja, uma balança de medir. A balança no Antigo Testamento era sinal de fome. E você vai ver por quê. Porque agora ele mede. Um dos 4 seres viventes diz, uma medida de trigo por 1 denário, 1/4 de medida por 1 denário, 3 medidas de trigo, 3/4 de medida de cevada, por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia. Dava para comprar muito mais do que isso. Mas em tempo de escassez, 1 denário
servia para comprar apenas uma pequena porção suficiente para uma única pessoa, tanto de trigo, que era um alimento normal, quanto de cevada, que era um alimento para os mais pobres. Né? Então agora, todo o dinheiro que eu tenho só serve para comprar comida para mim, um pouquinho, para eu não morrer de fome. Isso aqui é símbolo de ausência do Evangelho, é escassez de pão, escassez do pão da vida, escassez de Cristo Jesus. Cristo é o pão da vida, o Evangelho é o pão da vida. Quando eu resisto ao Evangelho, eu passo a ter fome do Evangelho. Né? O livro de Amós fala isso. Amós tem uma profecia lá que diz: e procurarão por mim, procurarão pela minha palavra, mas não encontrarão, terão fome, não de pão, mas da palavra do Senhor. Isso é o cumprimento. O que aconteceu na Idade Média é o cumprimento disso. Isso aqui é o retrato, é o paralelo à igreja de Pérgamo. E agora ele diz assim, olha, no final: e não danifiques o azeite e o vinho. Se o pão é símbolo da palavra de Deus, o azeite e o vinho são símbolos do Espírito Santo e da graça salvadora de Jesus Cristo. Apesar da fome, apesar da miséria, apesar da ausência de luz, apesar da escuridão representada pelo cavalo preto, apesar da ausência da palavra de Deus, ainda não era o fim. Cristo falou, olha, não vai ter pão, não vai ter palavra de Deus porque vocês estão resistindo, vocês não querem. Cai o juízo da fome das Escrituras, mas porque vocês não querem. Mas ainda não é o fim, porque a minha graça salvadora ainda está perto de você, o meu Espírito Santo ainda está aí, falando aos corações das pessoas, e isso se reflete em nós hoje. Não resista à palavra de Deus, meu amigo. A graça salvadora de Cristo ainda está aí, o Espírito Santo também. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar e que possamos juntos estudar as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.